Fala galera, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos completar a reflexão, pelo menos essa reflexão inicial, sobre o livro do Ciro, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento, né, O Dever da Esperança. Está aqui, tá? Mais uma vez a capa do livro. A gente falou sobre esse livro no vídeo passado, né? E a partir dele a gente fez algumas comparações entre o Ciro e o PT e o Lula e o projeto do Lula, né? Ponderando algumas diferenças e algumas situações ali críticas, né, entre as duas propostas. E hoje a gente vai completar essa reflexão aqui, pelo menos nesse momento, né? Porque obviamente vamos falar mais disso durante o ano, na medida que tem a eleição no final do ano, e esse tema vai com certeza se ampliando aí conforme essa data for se aproximando, né? Dois recadinhos iniciais aqui antes de começar a nossa reflexão do dia, tá? Primeiro, estou usando aqui uma camisa que eu ganhei da minha amiga querida Mônica, tá? Foi meu aniversário aí semana passada, vocês sabem disso, então um grande beijo aí, Mônica, tá? Obrigado pelo presente e pela sua amizade. E também ganhei um outro livro aqui da minha querida amiga Elaine também, de uma poeta que eu não conhecia, Maya Angelou, né? E aí, também um beijo para você, Elaine. Valeu, então, pelos presentes, tá? E um outro recadinho é o seguinte, né? Como vocês sabem, eu fiz o sorteio aqui das camisas, né? Para o pessoal da comunidade do Facebook e do WhatsApp, né? E já saíram os nomes, algumas pessoas já me mandaram endereço. Eu estou aguardando ainda, faltam 2 pessoas, eu acho, para me mandar o endereço. Mas vocês vão receber. Na verdade, essas coisas estão atrasadas também porque o meu sistema está hackeado. Eu estou sofrendo ataques aqui de hackers, enfim, de pessoas aqui que estão me atrapalhando na minha vida privada, né? A partir de mensagens de baixíssimo nível, que é um negócio que vocês não têm ideia, é um negócio impressionante. E essa gente realmente não tem o que fazer e fica atrapalhando a vida dos outros, né? Então, enfim, isso atrapalha bastante aqui, demora a acontecer certas coisas que eu tenho planejado aqui por conta disso, não só no nível das questões ligadas ao canal aqui e a comunidade do Facebook e do WhatsApp, mas até mesmo minhas comunicações pessoais ficam aqui prejudicadas por conta do que essa gente está fazendo, né? Mas a gente vai tentando aqui continuar, apesar desse tipo de gente medíocre que continua enchendo o saco dos outros, né? Ao invés de cuidar da vida deles, né? E para de aborrecer quem não, né? Quem está aqui tentando resolver a sua vida, né? Vamos ver se essa gente um dia acorda aí, né, com mais de 2 neurônios funcionando, porque aí eles param de perturbar e encher o saco. E aí a partir disso eu vou poder resolver essas questões aqui e enviar com mais rapidez as camisas para vocês aí também, tá bom? E continuar os meus trabalhos aqui que eu tenho tentado fazer. Beleza? Então, passando para o tema do vídeo, né, voltando aqui ao tema do vídeo, a gente vai falar hoje, então, mais uma vez, sobre o livro do Ciro. Está aqui, mais uma vez, né, a capa do livro, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento dele. E eu acho interessante falar de algumas citações que aparecem aqui dentro, que são bem ilustrativas do que ele quer como projeto para o país, né? E que demonstram também algumas diferenças dele para o Lula, que são pontuais ali e tudo mais, mas que existem. E, ao mesmo tempo, mais ainda para o projeto do Bolsonaro, que também nós vamos voltar a essa comparação no futuro, tá? Então, antes de passar para essas citações específicas, eu queria citar um trecho aqui desse livro, que eu falei dele no vídeo passado, que é o Depois de Brizola, tá? Do Gilberto Felisberto Vasconcelos, que ele está falando aqui sobre a vida do Brizola e tal, sobre o Brasil pós-Brizola, porque foi um livro escrito depois do falecimento do Brizola, né? E aí tem um certo trecho aqui, no qual ele fala de uma coisa interessante, né? Que ele diz o seguinte aqui, ó, na página 63, né? Ele diz o seguinte, que a direita sempre vaticinou que depois da morte de Leonel Brizola, o PDT iria sucumbir sem autêntica liderança, ou entraria na idade da razão pragmática e oportunista, negando o que o líder afirmou a vida inteira. O sistema de dominação colonial abomina a sobrevivência política do trabalhismo de Leonel Brizola, mas para que perdure tal sobrevivência é preciso que o partido que ele dirigiu durante décadas assimile e coloque em prática o seu ideal político, né? Então, eu acho que isso que ele está ponderando aqui, essa posição que o Brizola tinha de liderança no PDT e no próprio trabalhismo como um
um projeto de país, né, que vem desde aí a época das eleições da década de 60, do início da década de 60, que essa posição está sendo ocupada nesse momento pelo Ciro Gomes, dentro do PDT, tanto no sentido de fazer um contraponto radical ao neoliberalismo da direita, quanto até mesmo às concessões proto-neoliberais que o PT sustenta hoje ainda, e que ele está apresentando alternativas interessantes aqui, como eu ponderei algumas no vídeo passado, vou falar de outras hoje, tá? Então, enfim, isso aqui é uma ponderação inicial. E aí, nós vamos falar de algumas coisas aqui interessantes ligadas ao livro do Ciro, né? Então, eu separei algumas citações interessantes que eu acho bacana de trocar com vocês aqui, tá? E vou fazer citações e aí faço um comentário breve, né, para a gente poder falar um pouco sobre isso, tá? Então, na página 36, tem uma citação que diz o seguinte, que ele diz assim: a industrialização de uma nação não é uma etapa natural do desenvolvimento, algo como uma lei de evolução histórica. A industrialização é um processo induzido, planejado, que requer muita defesa dos interesses nacionais contra as sabotagens e tentativas de desestabilização do desenvolvimento por concorrentes estrangeiros. O motivo disso é muito simples, não se trata de teorias da conspiração, mas da mais banal e ordinária guerra de mercado. E agora a frase final aqui, né, desse trecho. O que é produzido eficientemente aqui deixa de ser exportado por alguém, né? Então, obviamente, a gente não pode ter a ingenuidade que esse papo de globalização ele é necessariamente algo sempre positivo para as pessoas, né? Não necessariamente. Tem um lado extremamente positivo de troca de informações culturais, troca de influências culturais e até mesmo econômicas e tudo mais. E o próprio Ciro fala disso em outros pontos aqui, quando ele pondera sobre uma expressão que ele usa que agora me fugiu aqui, mas é algo como, né, os bons exemplos que o mundo, né, traz, boas práticas aí que a gente enxerga nos outros países e que pode assimilar, e eu vou inclusive falar de um detalhezinho também no final que tem a ver com isso, tá? Então, assim, mas apesar desse lado bacana da globalização, existe também o lado ruim, que é justamente essa guerra comercial que existe, que não tem mocinho, né? Ou até tem, mas né, não é um mocinho no sentido tradicional, né? São parceiros que estabelecem trocas mais bacanas, mais interessantes, que respeitem os dois lados, né? E parceiros violentos, autoritários, como é o caso dos Estados Unidos, muitas vezes, né, que invade países aí para poder, né, colocar suas empresas à força no país, assim como a Rússia está fazendo na Ucrânia agora, enfim, né? E, enfim, mas também tem parcerias bacanas. Então, tudo isso é ponderar esses elementos, né, mas sempre levando em consideração que a industrialização do país não vai ser algo que vai nascer de forma espontânea, como acreditam os neoliberais ingênuos, né? Enfim, o Ciro pondera esse detalhe aqui, tá? Uma outra citação que eu separei também interessante está aqui na página 107, tá? E ele diz o seguinte: o retrato do Brasil desejado pelo povo brasileiro que emerge dessas pesquisas de opinião é flagrantemente de um estado de bem-estar social, o chamado welfare state. Consciente ou inconscientemente, nosso modelo almejado de sociedade é o do desenho europeu, ou canadense, ou japonês, baseado em serviços públicos universais e não o modelo dos Estados Unidos. Então, voltam à questão que eu falei no vídeo anterior, quer dizer, é interessante pensar que certa parcela da classe média brasileira e da classe pobre também, e nós vamos fazer vídeo sobre isso, sobre o pobre de direita, né, o famoso pobre de direita, que muitas vezes aí é um dilema, né, um dilema filosófico e tal, mas que a gente pode tentar refletir a respeito aqui. Mas essa parcela da população, curiosamente, apoia nas pesquisas um estado de bem-estar social, um estado atuante, um estado forte ali nesse sentido do estado de bem-estar, saúde gratuita, educação gratuita, infraestrutura, etc. Mas, ao mesmo tempo, vota na direita, que tem um projeto contrário a isso, sempre, né? O projeto da direita brasileira é acabar com o Estado, né? Tá aí Bolsonaro agora fazendo isso de novo com a Eletrobras, né? Depois de dizer na campanha que era totalmente contra, né, a privatização da energia, porque era estratégico. Tem vídeo dele, eu vou botar o link para vocês aqui, ele dizendo na campanha que era contra, que era um absurdo fazer isso com a energia brasileira, e agora o engraçado, né, quer dizer, ao mesmo tempo trágico disso, é que nesse momento em que ele dá essa entrevista lá, dizendo
que ele era contra a privatização da Eletrobras, ele escolhe o Paulo Guedes como ministro. Quer dizer, é um absurdo, o cara não faz o menor sentido, é um aventureiro completo, assim, não sabe nem o que está fazendo ali, né? E, enfim, mas esse é o projeto da direita, né? Então, é curioso isso, né? Que o pobre de direita, ou a classe média, verbalizem que querem serviços universais de saúde gratuita, etc., e votem na direita que tem um projeto contrário a isso. É porque o brasileiro ainda não aprendeu a estudar projeto, né? Quando o brasileiro aprender a estudar projeto, a direita não ganha mais nada no Brasil, né? Essa é a questão. Enfim, e aí nós vamos passar para a terceira citação, tá? Ver o tempo aqui, né? Dá uma olhadinha aqui rápido, então vamos lá. A terceira citação está nas páginas 124 e 125, nas quais ele pondera justamente os tópicos dele do projeto de desenvolvimento, né? Que divide em 5 grupamentos. E é interessante falar disso porque, apenas para citar mesmo, né? Porque demonstra aqui o quanto o projeto do Ciro é radicalmente contrário ao neoliberalismo, mais até do que o do PT, né? Então, o primeiro é a recuperação do Estado, né? Então, o saneamento estrutural das contas públicas, recuperar a capacidade de investimento, né? Que é muito importante e que a gente vai falar sobre isso também aqui rapidamente, questão do teto de gastos, né? E etc, etc. Né? Aí depois, número 2, a reforma tributária, que é muito importante desonerar a produção, né? E aumentar a poupança interna, etc e tal. O terceiro é a reindustrialização do país, né? Que está naquela primeira citação que eu ponderei aqui, naquela reflexão inicial. O quarto é uma revolução educacional, né? Que é uma das bases do projeto trabalhista e que foi muito importante no caminho do Brizola, né? Que fez milhares de escolas no Rio Grande do Sul e 501 escolas, 501 CIEPs aqui no Rio de Janeiro, em conexão com o Darcy Ribeiro, e que foi sabotado depois pelos governos posteriores, né, Moreira Franco, enfim, e governos seguintes, porque é a direita governando, né, e efetivamente sabotando e sucateando os serviços públicos para depois privatizar, encarecer o produto e retirar os pobres da jogada, né? Esse é o projeto da direita, né? E por último, ele pondera um detalhe aqui que é a agregação de valor ao produto rural, que o Brasil já é um grande exportador, né? Já é um grande ator mundial aí na questão rural, porém ele pondera aqui que ainda faltam alguns detalhes que ele desenvolve no livro, que eu estou indicando para vocês aqui, acho legal vocês lerem para vocês pegarem esses detalhes que não cabem num vídeo aqui de 20 minutos. Tá? A próxima citação está na página 161, tá? E aí é justamente sobre essa questão da educação, né? Para quem ainda questiona essa coisa de que, porque eu li alguns comentários, né, nas postagens que eu tenho feito no Facebook, as pessoas dizendo, não, porque uma coisa é escrever um livro, outra é fazer. Eu acho isso uma ideia absurdamente ingênua, né? Porque escrever um livro é fazer alguma coisa, né? Você está ali sugerindo uma ideia e tudo mais, e é o caso de você ler a ideia. Antes de dizer que uma coisa é livro, outra é fazer, leia o livro. E aí você vai ver as ideias e vai poder dizer, isso aqui é viável, isso aqui não é viável, né? E nesse livro não existem só ideias para o que vai ser feito no futuro, existem aqui ideias de coisas que já foram feitas também. E nessa página aqui, que é a 161, ele cita alguns dados da educação do Ceará, que foi revolucionada, né? Pelo Ciro e pelo grupo dele, né? Então ele diz: a minha cidade, o município de Sobral, no interior do Ceará, encravada no semiárido nordestino, tem o maior IDEB, que é o índice que mede o desempenho escolar brasileiro do ensino fundamental do país, com nota 9.1 em 10. E isso são dados oficiais, estão na internet, é para quem quiser pesquisar. Tá? Fizemos isso gastando em 2013 R$ 2.221 por aluno, o que dá R$ 929 a menos do que gastou no mesmo ano por aluno na cidade de São Paulo, que só conseguiu no último IDEB a nota 6. Né? Então a diferença de 6 para 9 são 3.1, e a cidade de Sobral, né, tem a melhor educação pública do Brasil, governada pelo grupo do Ciro Gomes, desde que ele foi prefeito e foi governador também do Ceará. Né? Então, enfim, isso aqui, e isso faz eco ao projeto do Brizola, faz eco ao projeto do Darcy Ribeiro, do PDT, do trabalhismo, enfim, essa corrente que o Ciro está agora encampando, né?
E aí eu acho interessante falar de um detalhe também, antes de falar das outras citações aqui, que é o seguinte, né? Esse tipo de detalhe, ele especifica muito bem uma das grandes diferenças que existem entre o projeto do PT e o projeto do PDT, o projeto trabalhista, melhor dizendo, né? Porque ficou essa lacuna aí do Brizola até o Ciro, mas enfim, né? Do projeto trabalhista. Qual é a diferença, né? Pelo que a gente percebe e pelo que a gente pôde avaliar dos governos do PT, do governo do Lula, que foi muito bem sucedido na maioria das coisas que fez, e do governo Dilma, que no início foi bem sucedido, depois, né, descambou para uma conexão, né, pobre com o neoliberalismo, que acabou dando a crise que está até hoje aí. Mas as diferenças que a gente percebe são as seguintes, me parece, né? Com certeza existem outras, se vocês acharem que existem mais coisas, podem, né, ponderar aqui nos comentários, mas eu acho que uma diferença estrutural ali, fundamental que existe, é que os governos do PT, que nasceram nas fábricas do ABC Paulista, ligadas a uma lógica de reivindicação de direitos trabalhistas dos funcionários das empresas automobilísticas ali, né, do ABC, e enfim, ou seja, que nasceu nas fábricas. A ideologia do PT está muito centrada na ideia da renda, né, do salário, da melhoria do consumo e da parte técnica, né, que tem a ver justamente com a aplicação da educação ao trabalho de maneira estrito sensu, né. E isso é bacana, é legítimo, mas isso é uma espécie de lógica de efeito. Quer dizer, isso ataca o efeito da questão, não ataca a causa, não ataca a base, que é justa. A base dos problemas do Brasil são ligadas à falta de uma educação pública gratuita e de qualidade, que daria efetivamente mais oportunidade para as pessoas pobres que já nascem, né, 1000 quilômetros atrás de quem já está ali com grana, com uma família estruturada, com acesso às escolas de qualidade, acesso a livro e etc, 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 né? Então o Brasil, que tem um passado escravocrata, que tem um passado, né, autoritário, enfim, né, com ditadura militar, etc. Quer dizer, se a gente não resolver esse problema da educação pública de base, gratuita, a partir da ideia de estado de bem-estar social, a gente não vai resolver o restante dos problemas, inclusive violência, né, encarceramento em massa, enfim, a pobreza de qualificação técnica, né, dos trabalhadores, que chegam muitas vezes, né, o Brasil é um país riquíssimo em subemprego. Por quê? Porque as pessoas não têm formação, não passam por uma formação pública gratuita, etc., que seria um papel do Estado e que é o tempo todo sabotado pela direita brasileira, né? Então, enfim, essas conexões são interessantes, né? E é uma diferença importante entre o PT e o PDT, né? Enfim, então continuando, voltando aqui, tem mais duas citações que eu acho legais de falar aqui antes de fechar o vídeo, né? Ver aqui, que é uma ligada a... Cadê aqui? Não, essa aqui não. Vamos pular aqui para outra, né? Então, também não está aqui, vamos então, sim, essa aqui. Então, nessa aqui da 223, o Ciro fala o seguinte, né? Muito interessante o que ele fala aqui, que ele diz: para se ter uma ideia melhor desse absurdo, que é a questão aqui, né, enfim, ele diz: basta uma comparação com o modelo da direita brasileira, os Estados Unidos, né? O absurdo que é o Estado do Brasil atual, né? Ele diz que basta uma comparação com o modelo da direita brasileira, que é os Estados Unidos. A direita fica citando os Estados Unidos o tempo todo como modelo, né? Os neoliberais. E aí ele diz: porque para transformar o Brasil num país como os Estados Unidos são hoje, seria preciso reformas de esquerda. Porque na maioria dos aspectos, os Estados Unidos são um país que está à esquerda do oligarquismo brasileiro. O índice, aí ele cita, né, o índice Gini, né, GINI, de distribuição de renda nos Estados Unidos, hoje está em 0,408, contra o escandaloso 0,625 que o Brasil atingiu em março de 2019. E aí ele explica: quanto mais perto de zero, menos concentração de renda, né?
Os Estados Unidos cobram um teto de 40% de imposto sobre heranças para grandes fortunas, imposto fundamental para diminuir a concentração de renda a longo prazo. No Brasil, esse teto, que nos Estados Unidos é 40%, aqui é 8%. Né? Eles aumentaram o imposto sobre lucros e dividendos para pessoas físicas na crise econômica de 2008, enquanto o Brasil é um dos 2 únicos países do mundo que nem sequer cobra esse imposto. Né? Quer dizer, é muito interessante, porque isso aqui é uma dialética crítica muito interessante, né, do Ciro, de dizer o Brasil, para ele chegar no que é os Estados Unidos, que é o modelo dos neoliberais brasileiros, ele tem que colocar em prática projetos da esquerda. Né? Isso é muito interessante, muito bacana ele ponderar isso aqui, porque isso é uma facada, né, no coração dos argumentos aí da direita, que continua atrapalhando, estragando o Brasil, como a gente está vendo aí no governo Bolsonaro. E assim, a gente avisou que ia dar nisso. Né? Enfim, e aí para fechar aqui esse conjunto de citações do Ciro, tem uma última aqui que eu acho legal de ponderar com vocês, tá? É difícil de abrir aqui, mas enfim. Que ele repete aqui, né? É isso, né? Na verdade, que ele repete essa questão da educação, né? Na página 253, quando ele fala: quando no poder o PDT... interessante isso aqui também. Quando no poder, o PDT transforma a educação de prioridade discursiva em prioridade orçamentária. Como vimos com as revoluções educacionais que Brizola promoveu no Rio Grande do Sul com as brisoletas e no Rio de Janeiro com os CIEPs, ou como vemos hoje na educação do Ceará em Sobral. Né? Então, essa ideia de que educação não é custo, educação é investimento. Né? Isso é importantíssimo, e essa ideia está na esquerda, não está na direita. Né? E assim, quando ele fala dessa questão do orçamento, né, é interessante a gente pensar, então, vamos voltar à questão inicial do que eu falei que eu ia voltar no final, né, que é essa questão do teto de gastos, né, porque o teto de gastos é isso, é uma imposição do modelo neoliberal americano para a América Latina, que eles mesmos não praticam, né, que sugere o seguinte: não tem que ter um teto, não pode ter mais, não pode gastar mais do que isso aqui, senão o moralismo fiscal, né, que reverbera no discurso da mídia, ele começa a acusar o governo que faz isso de caloteiro, ou de irresponsabilidade orçamentária, fiscal, como se fosse uma gastança, etc. e tal. Só que isso é uma mentira, isso é uma farsa, porque isso parte do pressuposto de que o gasto, por exemplo, a relação entre dívida pública e PIB tem que ficar num teto máximo ali, que é o teto de gastos, né? Não pode ultrapassar aquilo, sob pena do país ser classificado pela sua própria mídia, pela sua própria direita, como um país irresponsável. Vamos ver então alguns dados aqui da relação dívida-PIB do mundo. Então vamos lá. O Brasil, esse ano, agora, fechou com 89%. A dívida pública do Brasil bateu 89% do PIB, com o teto de gastos. Então vamos ver outros países do mundo que são muito mais ricos que o Brasil. Vamos lá. Canadá, 118% do PIB, a dívida pública no Canadá. Tá num link que eu vou deixar para vocês aqui, tá? É o Trading Economics, tá? Que é um site com essas informações. A Bélgica, 108% do PIB, a dívida pública da Bélgica. A zona do euro, a média 95,6%, maior do que a do Brasil. A França, 113%. O Japão, 266%. É a terceira ou quarta maior economia do mundo. 266% do PIB é a dívida pública do Japão. Portugal, 127%. Singapura, 131%. Espanha, 118%. E os Estados Unidos, que é o modelo da direita brasileira, a dívida pública é 137% do PIB. Muito maior do que a brasileira. Então, quer dizer, o discurso da direita não se sustenta em nível nenhum, assim, né? Nenhum. Não sobra nada. Se você começa a estudar de verdade, não sobra absolutamente nada, né? Então, para fechar aqui, tá? Como último comentário, eu acho bacana dizer para vocês o seguinte, que duas coisinhas, né? Primeiro é o seguinte: o projeto do Ciro, que está aqui descrito nesse livro, tá? Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele faz eco a uma questão muito interessante que é trabalhada pelo Michael Moore num documentário de alguns anos atrás, que se chama O Invasor Americano. Então eu vou deixar o link para vocês aqui também na descrição do vídeo, porque vocês vão perceber nesse documentário que o Michael Moore vai até a Europa para poder conhecer, né, como funcionam certas coisas lá em alguns países da Europa, como Itália, Alemanha, França, Portugal e etc.
e ele entra em contato exatamente com o estado de bem-estar social europeu, né? E quando vocês virem o documentário, né, atentem para as expressões que ele faz quando ele descobre certas coisas, assim, né? Quando a mulher fala, por exemplo, na Itália da existência do 13º salário, ele olha para a cara dela e diz: como assim? Isso existe, né? Porque nos Estados Unidos isso não existe, né? Férias, ele diz que férias, quem tem 2 semanas de férias é felizardo, né, nos Estados Unidos. E, enfim, então assim, é interessante vocês verem que... E aí o invasor americano é a ideia interessante do documentário, que ele vai lá dizendo: olha só, eu vim aqui, eu sou americano, vou invadir vocês aqui, vou roubar as ideias de vocês e vou levar para o meu país. É uma espécie de antropofagia, né, que ele faz a lá Estados Unidos, né, que é chegar e roubar as ideias, lá, comer as ideias dos europeus e levar para lá. Evidente que é mais difícil do que parece, né, porque não é bem assim. Ele é apenas um documentarista e a coisa é muito maior do que isso. Mas isso gera debates internos lá e isso é interessante para poder, né, fomentar essas discussões lá dentro, né? E por último, eu acho que é interessante assim dizer que esse livro do Ciro, ele pode ser pensado com a própria evolução da cultura brasileira, né? Para a gente tentar fazer, porque a gente vai falar mais sobre isso também em outros vídeos aqui. Falamos sobre a antropofagia do Oswald, falamos sobre outras coisas aqui também, né? E a gente percebe que a perspectiva da cultura e da arte brasileira é uma perspectiva e uma cultura muito conectadas, às vezes até demais, com a globalização, por conta da questão da mestiçagem e etc., né? Que é uma espécie de sinônimo dessa relação múltipla com os países, mas que às vezes apaga a necessidade de se pensar no local, no Brasil como um local, né? E de certa forma esse diálogo que o Ciro faz com as economias europeias cumpre um pouco esse papel e preenche um pouco essa lacuna, né? Então é interessante de repente fazer uma conexão da antropofagia do Oswald com a perspectiva do Caetano Veloso na Tropicália e o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes, para a gente poder tentar fazer uma mescla entre coisas aparentemente difíceis de serem conectadas, mas que podem trazer alguma solução para esses nossos problemas de base aí, que podem ser resolvidos por essa via. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez aqui o livro do Ciro, tá? E a gente vai falar mais também sobre esse livro e sobre outras perspectivas aqui, sobre outros assuntos interessantes envolvendo política aí, né? Porque nós estamos em ano de eleição. E nos próximos vídeos a gente continua, né? Vamos falar nos próximos vídeos mais sobre literatura também, que já tem outras coisas prontas aqui para vocês. E a gente volta a esse assunto mais tarde aí em vídeos posteriores, beleza? Então é isso, galera. Até a próxima. Um abraço. Fui!